Atos capítulo 9, versículo 36 ao 42, que diz assim, a palavra do Senhor diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até com nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles os levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito, embora estava com elas, enquanto estavam com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, levantando-se ou voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-as viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Paizinho querido, estamos aqui na tua casa, neste momento, nesta hora, Senhor, para dizer que o Senhor é Deus soberano, Deus Pai poderoso, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, nós viemos na pessoa do teu Filho, em nome dele, ele mesmo disse isso, Senhor, tudo o que pedires em meu nome, Pai, é nesse nome que há poder, que foi lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra, é na pessoa do Senhor, bendito Jesus, viemos nele, Pai, pedir, ó Deus, a compreensão da tua palavra. Deus, obrigado pelos louvores que já foram cantados, pela porção que foi lida nesse início de culto, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, na autoridade do Teu Filho, e repreendemos toda a cilada do diabo, nós repreendemos todo o plano arquitetado pelo diabo, Senhor, que possa trazer a Deus aqui, ó Deus, inquietação, nós repreendemos em nome de Jesus, e caia por terra, no nome santo do Senhor. Deus, que teu Espírito Santo, que já habita em nosso meio, tenha plena liberdade nesta noite, Senhor, em nossos corações e em tua casa. Batiza com teu Espírito Santo, fortifica, fortalece, Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor, sobre a tua palavra, no nome santo e doce de Jesus. Amém, amém, amém. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de intitular essa passagem como Tabita, expressão de discípula e missionária. Tabita, ou Dorcas, como era chamada essa mulher, expressão de discípula e missionária. E isso não é porque, como eu já disse, é uma palavra que é destinada a uma história de uma mulher que não possa dizer para nós que somos homens. Na realidade, essa história que se fala sobre ela, se a gente esmiuçar o que nós vamos fazer nessa noite aqui, se a gente perceber o quanto essa mulher foi ousada e usada na mão de Deus, irmãos, isso pode nos causar inveja. Eu poderia até dizer que uma inveja santa, se houver. Em primeiro lugar, no texto que a gente viu aqui, ela diz que Tabita, ela era uma discípula. Discípula. E quando fala discípula, irmãos, eles não falam sobre aluno, que é diferente.
Aluno, na realidade, é aquele que você, por pouco tempo, você tem com o professor. Por exemplo, um professor ele pode gastar 4 horas, ou no turno normal de escola, que são de 4 a 5 horas normal, você pode ter o contato com o professor de 4 horas só, que talvez até quando você termina o horário e vai para casa, você às vezes até esquece daquilo que o professor ensinou. Mas discípulo é diferente. Discípulo jamais pode ser considerado ou igualitário a um aluno. Discípulo, na verdade, irmãos, é aquele que está aos pés do seu professor, do seu mestre, que não solta. Discípulo é aquele que está aprendendo, discípulo é aquele que observa tudo, discípulo é aquele que, além de aprender, ele põe em prática. Aluno é diferente. Aluno, ele aprende ou coloca em prática quando é na prova, mas depois que termina a prova, logo se esquece. Discípulo não. Discípulo, irmão, é aquele que está para aprender. Discípulo é aquele que é, de toda forma, e há uma diferença muito grande de discípulo para aluno, porque o aluno, ele se matricula na aula ou no curso, qualquer coisa que ele vai fazer. Obrigado, querido. O aluno, se ele for fazer um curso, ele vai se matricular naquele curso, e aquele curso tem um tempo temporário. Mas o discípulo não. O discípulo, ele não paga, o discípulo, ele é requisitado. Vejam só Jesus, irmãos. Jesus, logo no começo do ministério dele, ele disse, a Bíblia fala que ele foi procurar discípulo. Ele não foi procurar aluno. Jesus foi procurar discípulo. Está vendo que é uma diferença grande, irmãos, entre discípulo e aluno? Discípulo é exatamente aquele que é chamado. E a Bíblia fala que essa mulher era uma discípula do Evangelho. Em outras palavras, era aquela mulher que estava lá todos os dias, querendo aprender para colocar em prática. Tabita ou Docas, como é chamada, era um nome diferente, né? Para os gentios era chamada Tabita, mas para os judeus era Docas, existiam 2 nomes, para uma só pessoa, não eram 2 pessoas, era uma só. Mas para os judeus se chamava, como eu disse, Dorcas, e para os gentios ela se chamava Tabita. Mas a Bíblia fala que essa mulher, ela era discípula. Discípula. Na realidade, eu gostaria até de comentar, em poucas palavras, o que significa o nome Dorcas, ou Tabita, que queria dizer a mesma coisa. No grego, ou no hebraico, ela queria dizer, ou configurar, ou trazer a alusão daquele nome como gazela. Gazela, na realidade, nada mais é do que um veado, um veadinho. E se você prestar atenção, esse animal, ele vivia nas montanhas, vivia nos altos. Além disso, uma peculiaridade que existia desse animal, ele defendia as suas crias. Ele defende as suas. Se você observar, se você por acaso tiver em algum momento vendo algum documentário falando sobre a gazela ou o veado, que é a mesma coisa, ou um parente, né, da gazela, que é do nosso Brasil, que é o veado, você vai ver que ele defende os seus. Então, irmãos, já parou para pensar que esse nome é muito peculiar a essa pessoa, a Dorcas? Os judeus, quando ele dava um nome à pessoa, o nome tinha muito significado, a personalidade da pessoa. Então, Tabita não era diferente. Tabita era uma pessoa que tinha visão, que olhava para o futuro, que olhava para frente. Era uma discípula, era exatamente uma pessoa que estava lá porque queria aprender. E não somente um aluno ou uma aluna, ela era autenticamente uma discípula. A Bíblia retrata sobre essa mulher, em primeiro lugar, como uma discípula do Evangelho. Ela aprendera na sua vida a saber o que é Evangelho.
ela aprenderam na sua vida a não só saber, mas utilizar a palavra evangelho, que era anunciar as boas novas, que era falar daquilo que comoveu a sua vida. Tanto é que depois a gente começa a ver que ela era notável. A Bíblia diz que ela era, além de ser discípula, além de ser crente, em outras palavras, ela era notável nas suas obras, nas suas boas obras. Irmãos, e eu gostaria de entrar e botar uma vírgula ou um parênteses aí para a gente entender. Há pessoas que fazem obras para aparecer e há pessoas que com suas obras aparecem. É totalmente diferente. Há pessoas que parecem que fazem as coisas para ser visto e há pessoas que são vistas pelas suas obras. E em Hebreus vai falar sobre as obras, que é necessário para demonstrar a nossa fé. Ele diz que a fé sem obras é morta e vice-versa. Então há necessidade. Inclusive o próprio Jesus Cristo, ele disse que Deus, o nosso Pai, seria glorificado, reconhecido e louvado pelas nossas boas obras. É a palavra que diz. Então, irmãos, você tem que, por obrigação, como um verdadeiro cristão e discípulo de Cristo, fazer boas obras. Não para o seu mérito, não para ser reconhecido, mas para glorificar a Deus. Até porque, a partir do momento que a gente passa a conhecer e ser salvo e conhecer as boas novas e seguir o Evangelho, é a obrigação nossa como cristão a propagar essa nossa nova vida em Cristo Jesus. Estão entendendo, irmãos? E era exatamente isso que Tabita fazia. Tabita, ela era notável, porém o que a Bíblia está dizendo era que as pessoas conheciam ela pelo que ela fazia, pelas suas boas obras. E eu quero abrir outro parênteses aqui em dizer que, como eu já disse, muitas das vezes nós fazemos algumas coisas, algumas boas obras, mas com a motivação errada, ou com a intenção de ser visto. E a palavra disso condena essa atitude. Muitas das vezes, irmãos, nós fazemos porque queremos ser visto, porque o nosso nome às vezes está em jogo, ou porque a gente quer de alguma forma aparecer, né, enquanto que Cristo diminui. E sabe de uma coisa? Quando Jesus chega e diz assim, irmãos, ele fala com os fariseus e os hipócritas e os saduceus, ele revela quando ele diz que aquelas pessoas que fazem isso para ser visto, eles já receberam a recompensa. E qual era a recompensa que eles receberam, irmãos? Era de ser louvado pelas pessoas e não por Deus. Então é preferível que a gente seja louvado por Deus do que pelas pessoas. Então, irmãos, de certa maneira, quando a gente faz uma boa obra e que a gente não é visto pelas pessoas, não se preocupe, irmão. Sabe por quê? Porque você tem sido visto por Deus, aquele a quem pertence todas as coisas. E que por direito na cruz, o seu filho recebeu depois de ser ressuscitado. É a Ele. Se esperamos alguma coisa, tem que ser por meio dEle. Mas eu não quero dizer, irmãos, que a gente não tem que ser visto. Temos que ser. Por quê? Porque Cristo nos libertou. E é por isso que nós andamos nela. A palavra diz que Deus fez as boas coisas. Ele planeou todas as boas coisas para que nós andássemos nela. Então, se você faz uma coisa boa, não é por você mesmo, é porque Deus já fez aquilo e Ele fez para que nós andássemos segundo ela. Então, mesmo que nós façamos alguma coisa boa, não é nós que fazemos. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é que nos dá condição e força para que a gente opere isso. Amém, irmãos? Então, Tabita, além de ser uma discípula
uma cristã que estava aos pés, conhecendo e querendo prosseguir mais e mais de Deus. Além disso, o que é que ela faz? Ela pega tudo aquilo que ela tem e reverte em obras, porque ela foi liberta pelo Evangelho. E é isso que nós cristãos temos que ter e fazer. Anunciar a Cristo pelas obras que a gente faz. Uma coisa interessante que a Bíblia chama a atenção e eu acho incrível, é que Tabita ou Dorcas, ela trabalhava com as viúvas. Deus, no Velho Testamento, se os irmãos observarem, Deus no Velho Testamento, ele sempre chamava a atenção do povo para que eles não esquecessem as viúvas e os órfãos. No Velho Testamento e no Novo. Tanto é que Paulo, quando vai ter o concílio, vai falar com os 3 pináculos do templo, que se referia aos 3 apóstolos. Eles recomendaram ao apóstolo Paulo que eles não se esquecessem do que, irmãos? Das viúvas e dos órfãos. Então, não só no Velho Testamento, mas no Novo também, a palavra de Deus revelava o interesse e o cuidado com essas pessoas. Até porque, sabe por quê, irmãos? No Velho Testamento, quando uma mulher ficava viúva, não tinha quem cuidasse dela. Se a família fosse pequena, meu Deus do céu, ou ela ia pedir esmola, ou ela ia se prostituir. Então, para que isso não acontecesse, Deus determinou que a família cuidasse dela. Aí Deus vem e na história de Dorcas fala que ela cuidava das viúvas, das pessoas. Em outra situação, o que eu quero dizer é que ela cuidava dos menos favorecidos, daqueles que não tinha ninguém por eles. Você já parou para pensar, irmãos, que você já fez uma situação dessa aqui? Quando alguém de repente passou morrendo de sede e você deu um copo de água fria, é uma boa ação, irmão. É uma boa ação. Você acha que não, mas é, irmão. Quando você simplesmente, alguém estava precisando de algum dinheiro e você puxou do bolso, só tinha R$2. Eu vou até dizer menos, R$1 de moeda. E você deu. Você não deu porque você é bom. Você deu porque você tem o Espírito Santo de Deus e Ele fez com que você fizesse aquilo, para que o nome dEle fosse glorificado, simplesmente por causa de uma moeda, irmão. Quer ver uma coisa? Uma boa ação de uma viúva, quando Jesus está de frente do gasofilácio, essa história todo mundo conhece. E Jesus chama atenção para os discípulos e disse, olha, aquela viúva deu tudo que ela tinha. E foram poucas moedas. Naquele ato dela, ela estava glorificando a Deus, porque ela cria que o Deus a quem ela estava servindo, que ela aprendeu dos pais, podia exatamente suprir as suas necessidades. Sabe por quê, irmão? Senão Jesus não estava apontando para ela, falando dela. Dorcas, ela trabalhava com as pessoas necessitadas. Você já parou para observar que às vezes uma pessoa precisa de uma ajuda e você tem a oportunidade de ajudar e você não ajuda? Você já parou para isso, irmão? Quando Deus lhe dá a chance de você ser cristão, de você falar sem evangelizar, você falar uma ação, e você fazer uma obra, meu irmão, para que aquela pessoa se sinta bem, sem querer receber nada, e lá na frente Deus, sabe, trabalha na sua vida. Eu estava conversando com minha esposa ontem, aliás, ela me fez lembrar, e eu disse, Senhor, eu não esperava isso, mas lá no meu trabalho, algumas pessoas quando chegam, novatos, quando eu tenho oportunidade, irmãos, quando eu tenho oportunidade, eu faço uma oração por eles.
Eu oro por eles, a gente comunga um pouquinho da palavra, eu animo eles. E minha esposa falando de uma moça que estava trabalhando lá na loja dela, e ela disse, o teu marido trabalha lá na outra loja, porque meu esposo disse que, às vezes, quando eles chegam cansados lá do trabalho, eles trabalham, irmão, no depósito, eles saem em todas as lojas, todas as farmácias, fazendo entrega. Então, é muita caixa, Romualdo. É muita caixa, é muito peso. E aonde eu trabalho é uma escada enorme para subir. E os coitados chegam lá cansados. E, às vezes, o Espírito Santo toca, diz, faz uma oração. E eu cheguei uma vez, orei por eles, né? E agora, depois de muito tempo, minha esposa contou que uma moça chegou, que trabalha com ela, disse, olha, meu marido disse que o teu marido, quando chegou lá, ele cansado, ele reuniu assim, fez uma oração para eles se sentiram tão bem. Irmão, não foi porque eu nem quis aparecer. A minha intenção era que, de alguma forma, eles se sentissem do meu lado, sabe, bem, com o Evangelho. De alguma forma, Senhor, o que é que eu posso fazer? Às vezes eu chego no trabalho e digo, o que é que eu posso fazer para anunciar o teu Evangelho? Não precisa eu pegar a Bíblia, abrir aqui e começar a gritar, mas eu quero fazer de alguma forma com que o teu nome seja glorificado. Eu quero fazer uma boa ação. Irmão, puxar uma cadeira para a pessoa se sentar, isso é uma boa ação, irmão. E Dorcas sabia o que ela poderia fazer. Dorcas entendia e ela achou no meio da igreja, da comunidade, aquelas pessoas que precisavam dela, e ela disse, aqui eu me encontrei. Aí eu abro outra frase para dizer, irmãos, você pode se encontrar aqui. Você pode chegar em casa ou perguntar ao diácono Romualdo, irmão, o que eu posso fazer aqui? Eu não me vejo fazendo alguma coisa, mas o irmão que está na frente pode me direcionar a alguma coisa que eu posso fazer. Dorcas, ela viu que ela poderia trabalhar com aquelas pessoas necessitadas. E você, irmão, você pode fazer isso. Não vai lhe custar nada. Na realidade, vai ser uma bênção para a sua vida, porque você vai se sentir bem e você vai abençoar outras pessoas. E Dorcas entendeu aquilo. Dorcas começou a trabalhar com pessoas necessitadas. Só que aí, irmãos, Dorcas, por entender que o Evangelho não poderia só ficar com ela, ela começa a disseminar, ela começa a fazer trabalho, ela começa a costurar, ela começa a fazer roupa para aquelas pessoas necessitadas. No começo da história não se vê isso, mas no finalzinho você vê que as viúvas, e a gente vai chegar lá, apresentaram os trabalhos que Dorcas fazia para com ela. Aí a gente abre o parênteses, a gente vai entender que Dorcas, ela era uma cristã autêntica. Dorcas, ela não era só uma cristã sentada na cadeira. Dorcas era uma cristã que entendia que o que ela tinha, o que estava aprendendo, tinha que ser jogado para fora, para abençoar vidas, e é isso que nós temos que fazer. E é isso que nós temos que fazer. Abençoar vidas. E você simplesmente pode abençoar a vida, sabe como, irmão? Chegando alguém para lhe visitar, e você não tendo muita coisa para ela dar, mas você disse, irmão, deixa eu fazer uma oração por você. Se eu pudesse dar muita coisa, mas não tenho, o que eu tenho aqui é pouco. A gente pode até dividir, mas o necessário que eu gostaria que você levasse é a minha oração. Eu vou orar a Deus por sua vida. Amém, querido? Isso é uma boa ação, irmãos. Você não pode ter uma agulha ou uma linha como Dorcas teve, você pode ter outra coisa. Você pode ter um dom, sabe, quando as pessoas chegam perto de você, sem você dizer nada, e você se sente bem, isso atrai as pessoas, isso é um bem, meu irmão. Só que Dorcas adoeceu e veio a falecer. A história conta que por Dorcas ser uma pessoa notável, conhecida na região, na cidade de Jope,
Toda a região conhecia ela pelo bem que ela fazia àquela comunidade, inclusive as viúvas, as necessitadas. Ela adoece, até porque Jope não é de ferro, é um ser humano normal. E a Bíblia fala que ela não só adoeceu, mas ela veio a falecer. E bem pertinho, no máximo 18 quilômetros de Jope, a cidade de Lida, estava o apóstolo Pedro. Então, ele já estava lá quando ela estava passando por essa situação. Os discípulos, os homens que acompanhavam, estavam vendo a situação de Dorcas, vão até Pedro para tentá-lo trazer, para fazer alguma coisa. Pedro estava na cidade de Lida, bem pertinho ali estava Jope, e nessa situação, olha só, irmãos, nessa situação existem duas histórias diferentes. Na cidade de Lida, Pedro, ele ora, né, e cura Enéas, que estava doente. E depois, pouco tempo depois, ele é chamado de Lida, da cidade onde ele estava, para a cidade de Jope, porque lá havia uma mulher que era considerada na cidade, ou na sua vizinhança, ou na sua comunidade, pela pessoa que ela era, notável, cristã, autêntica, verdadeira, discípula, que fazia bem, que conhecia os caminhos da verdade e anunciava a verdade. então, por ela ser conhecida e amada, é chamado Pedro às pressas para tentar resolver um problema, só que a Bíblia fala que Dorcas já estava morta. Escute só, irmãos, existia nesse período não era tradição, mas não era filosofia, uma crendice, existia uma crendice que a pessoa que morresse, escute só, a pessoa que morresse, ela tendo o seu corpo ainda quente, com água, a Bíblia fala que ela foi mornada, a Bíblia fala que lavaram ela. Então, a água que era morna no corpo, estão entendendo o que eu quero dizer, irmão? Quando Dorcas morreu, o que é que fizeram para que ela não morresse? Não queriam perder Dorcas, não queriam perder Tabita, aquela missionária dentro daquele povoado. Então, banharam ela com água morna, porque acreditava-se que aquela pessoa, mesmo que tivesse já no finalzinho, já saindo o espírito do corpo, poderia voltar com um banho de água morna. Então, puseram ela num quarto superior, que era num quarto à parte, num local tipo esse aqui, de reunião, num quarto amplo, deixaram o corpo de Dorcas lá. Lavaram com água morna, porque acreditava que ele poderia viver. Agora, por que a Bíblia fala sobre isso, irmão? Sobre essa questão de querer lavar? Simplesmente por uma coisa, irmão. O amor que a cidade tinha tão grande por essa mulher, que eles fizeram de tudo para que ela ressuscitasse. O que era de crendice ou qualquer coisa, para que ela não perdesse a vida, fizeram. E fizeram isso. Só que resultou-se em nada. Dorcas veio a falecer. Tabita veio a morrer. Mas aí, então, Pedro chama, e o que eu acho mais interessante nessa história, é que quando Pedro chega, meu irmão, na casa de Tabita, sabe o que acontece, irmão? As viúvas aparecem com as roupas, com as túnicas, tudo que Tabita ou Dorcas fazia para elas. Irmãos, sabe aquele cortejo? Vamos imaginar a cena aqui. A mulher está morta no primeiro andar, está todo mundo aqui embaixo chorando porque ela morreu. E cada um
pega um pano de tecido que ela fez para trazer à memória tudo aquilo que a mulher tinha feito. Imagina a ideia, agora a cena, a mulher morta lá no primeiro andar. E as pessoas não queriam acreditar, ou se quisesse, de alguma forma, choravam pelo que ela tinha passado. E então traziam consigo nas mãos aquilo que elas tinham feito, ou as boas ações que Tabita tinha feito. Irmãos, quando Pedro, eu imagino isso, irmãos, quando Pedro começa a ver cada viúva trazendo aquilo que elas tinham ganho de Tabita, de Dorcas, e chorando, Pedro se emociona de tal maneira, irmãos, de tal maneira pela história daquela discípula, daquela mulher, do que ela tinha feito. E Pedro pede para que todo mundo se afaste, e ele sobe, ele fica só no quarto, e a Bíblia diz que ele se ajoelha. A Bíblia fala que ele se ajoelha e ele ora. E quando ele ora, que termina de orar, ele levanta-se e olha para Dorcas e pede para que Dorcas se levante. A Bíblia fala que Pedro mandou todos saíssem. Ajoelhados, orou, depois voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro sabia, por intermédio das pessoas que ele tinha ouvido, que aquela mulher era uma verdadeira, autêntica serva de Deus, uma verdadeira missionária, porque entendia o valor do discipulado e entendia que não poderia ficar só para ela, porque ela teria que expandir, e isso causou no coração de Pedro, meu irmão, um constrangimento tão grande, irmão, que não poderia permanecer ali aquela mulher. Ele ora e ele diz: Tabita, levante-se. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo: Tabita, não chegou a tua hora, não é o teu destino final agora. Tabita, levanta-te, tu tem muito mais para ser feito. A Bíblia diz que Tabita, deitada, abre os olhos, vê Pedro, levanta, senta-se na cama. Aí Pedro poderia muito bem ter feito, sabe o quê? Aberto as portas e ter levado a mulher para todo mundo ver. Mas a Bíblia diz que ele não faz isso. Ele chama quem? Ele chama as viúvas, que outrora tinha chamado ele e falado com tanta emoção, com tanto carinho, com tanto apreço. Ele chega e fala com elas. É como se Pedro estava devolvendo, irmão, devolvendo Tabita ao seu trabalho, a Tabita, a Dorcas, as pessoas que ela necessitava. Era como se Pedro tivesse, em outras palavras, dizendo: ex-mulheres, ex-viúvas, vocês não estão só. O amor que aquelas mulheres tinham com aquela mulher, aquela serva de Deus, aquela discípula, era tão grande que Deus se comoveu, irmãos. O amor e o apreço que aquela mulher e o trabalho que ela tinha filantrópico ali dentro daquela região, daquela comunidade, era tão grande, e o amor que as pessoas tinham com ela, irmãos, não poderia acabar ali. Comoveu o coração de Deus, e Deus manda que Pedro vá, e pelas mãos de Pedro, Deus ressuscita Tabita e devolve Tabita para o seu povo, para as viúvas. E a Bíblia fala logo no finalzinho: isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa do curtidor chamado Simão.
Olha, irmão, preste atenção. Depois que Tabita restabelece, depois que Deus ressuscita através das mãos de Pedro, Dorcas, que ela volta à sua comunidade, volta a fazer o seu trabalho filantrópico com as viúvas, a Bíblia diz que Pedro permaneceu alguns dias naquela cidade, e pode ter certeza, irmãos, que milagres aconteceram, porque aquela cidade conheceu o que aconteceu na vida daquela mulher, o adoecimento dela, a morte dela e agora a bênção triunfal do nosso Deus de ter ressuscitado ela. Tabita, ela nos chama a atenção de 3 coisas. A primeira que eu já disse, eu gostaria de repetir, porque a gente aprende. Tabita era discípula. Primeira coisa que a gente aprende aqui. Tabita ou Dorcas era discípula. E é isso que nós temos que atender, que entender. Nós somos servos do Senhor, filho de Deus, mas nós somos discípulos. Em Mateus capítulo 28, lá no versículo 19, lá no finalzinho, quando Jesus disse que todo poder é me dado, nos céus e na terra, ele diz no finalzinho, disse, ide e fazei discípulo. Não era fazer crente, irmãos, não era fazer aluno, era fazer discípulo. E fazer discípulo, que a gente já conheceu aqui, era, eu quero que essa pessoa que você anunciou as boas novas, esteja com você de lado, esteja com você andando no caminho, esteja comungando e aprendendo com você. Tabita nos ensina isso nessa noite, que a gente tem que ser discípulo do Senhor. Mas, irmãos, eu não tenho condição de evangelizar, eu não tenho condição de sair para evangelizar. Irmãos, você pode ser discípulo em tanta coisa. Você pode ser discípulo, irmão, simplesmente estando com a pessoa. Quer ver uma coisa? Jó, quando estava doente, a Bíblia fala que os amigos deles vieram visitar. O que foi que aconteceu? Passaram 7 dias calado, só ouvindo. Não disseram nada, Jó, muito embora depois que abriram a boca falaram muitas coisas besteiras, muitas besteiras e outras verdades. Mas quando eles encontraram Jó e viram o estado de Jó, eles simplesmente ficaram calados durante 7 dias, vendo e condoendo-se com Jó. Você, às vezes, irmão, não pode ter o dom da palavra, mas você pode ter o dom de estar com a pessoa. Sabe muito bem de estar aqui. E da pessoa simplesmente dizer, fica aqui, a sua presença me faz bem. Já ouviu isso, irmão? A sua presença me faz bem, é bom. Quando alguém chega para você e diz, eu não sei o que você tem diferente, você não disse nada, mas você tem alguma coisa que me chama a atenção. Isso pode ser um ministério na sua vida, irmão, isso pode ser uma forma de evangelizar. Simplesmente pode ser uma forma de evangelizar quando você não tem os recursos que Tabita tinha, que Dorcas tinha, mas de abençoar uma pessoa. A pessoa está passando, ei, tenha um bom dia, Deus te abençoe nos teus negócios, que o Senhor seja contigo. Irmãos, isso é uma bênção, isso é uma maneira de você dar, sabe, boas novas para aquelas pessoas, de fazer uma boa ação. Irmãos, simplesmente você varrer um quintal de uma pessoa, uma calçada de uma pessoa, isso é boas novas. Isso vai trazer, irmãos, uma confusão mental na cabeça daquela pessoa que não é cristã. Eu lembro que quando eu estava varrendo a calçada da minha casa, aí eu aproveito às vezes para varrer do vizinho do lado e do outro. E eu estava com minha filha na calçada e eu comecei a varrer, limpar, e eu fui limpar a calçada do meu vizinho. Tirar mato, peixei a enxada, comecei a tirar o mato, tirar tudo. E minha filha disse, papai, por que é que o senhor está limpando a calçada do vizinho, se ele não faz isso com a gente? Se ele não faz isso com a gente? Eu disse, não é porque ele não faz que eu não possa fazer. A gente, quando estava na reforma da nossa casa, a gente passou um ano
alugado em outra casa. Tinha um camarada, que ele não morreu ainda, eu não me lembro o nome dele, mas minha esposa sabe muito bem disso. Ele não é cristão, ele não é crente. Inclusive, a família dele, o tempo todo que a gente passou lá, vivia no inferno a família dele. Mas todo santo dia, irmão, nenhum dia sequer, todo santo dia, de 5 horas da manhã, ele se levantava, varria a calçada dele, varria a minha calçada que estava do outro lado, varria o meu da rua. E eu disse, meu Deus, eu tenho que aprender com esse homem. Nem crente ele é, irmão. Eu disse, eu tenho que aprender com esse homem. E quando eu abria a porta para sair com o carro ou com a moto, eu olhava a calçada, não tinha uma, porque tinha árvores tanto na frente da minha casa. E ele varria tudo, irmãos. E eu dizia, meu Deus, abençoe esse homem. Abençoe esse homem. Todo santo dia ele faz isso. Eu não sei agora porque não estou mais lá, estou na minha casa. Mas eu creio que ele ainda faz isso. Se você está fazendo uma visita, irmãos, a uma pessoa na sua casa, por que é que você não pode lavar uma louça dela enquanto está conversando? Isso é uma bênção para a pessoa. Talvez aquela pessoa esteja com o braço doendo, ou qualquer desse tipo. Irmão, você está abençoando a vida dela. Qualquer coisa que você vê, que você pode facilitar, é uma boa ação para aquela bênção. E você vai ser chamado a atenção. Aquela pessoa vai olhar você com os outros olhos. Essa pessoa tem uma coisa diferente, eu não entendo. Um tempo desse atrás, eu cheguei dentro de casa, no quintal da minha casa, e tinha uma sacolinha branca lá. Eu pensei, como era no quintal e tem pouca sujeira, às vezes a gente junta num saquinho e deixa no canto, porque quando vai juntando, a gente bota naquele mesmo saco. E quando eu cheguei de noite, eu vi aquele saco, eu pensei, foi minha esposa que pegou, amanhã eu pego e jogo no lixo. Já era noite. E ela pensou a mesma coisa, deve ter sido o meu esposo que varreu e deixou o saquinho aqui. E passou 1 dia, 2 dias, e ninguém pegou aquele saco, irmão. Aí eu fui botar comida para o cachorro, quando eu peguei no saco, eu disse, deve ser o saco. Eu vou pegar logo esse lixo, já que nem eu nem ela pegou, eu vou jogar lá fora. Irmãos, quando eu abri o saco, era uma ratazana morta, já fedia, e tinha sido jogado pelo outro vizinho. Rapaz, se eu não fosse crente, irmão, eu tinha acertado do outro lado, não sabia se foi o vizinho de lá, se não era, não sei. Eu tinha jogado, se foi tu, se não foi. Eu disse, meu pai, tem misericórdia desse homem que jogou, dessa mulher que fez isso. Abençoa a sua vida. A gente às vezes tem que usar as mesmas palavras que Jesus usou na cruz. Sabe o que é que Jesus disse quando estava pendurado na cruz? Ele disse, Pai, perdoa-os, porque não conhece. Porque se eles me conhecessem, não estava fazendo isso. É essa mesma situação que às vezes tem que falar, irmão. Eu disse, Senhor, se essa pessoa te conhecesse, não tinha jogado esse rato aqui, já fedendo, já podre aqui dentro. Abençoa ele, Jesus, tem misericórdia. Peguei o rato, joguei lá no lixo, joguei. São essas ações que nós temos que fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque não é para ser visto pelos homens, é ser visto para Deus. E Jesus disse, certa feita, quando você é visto por Deus, em secreto ele vem e te recompensa. Não como os fariseus, que oram para ser visto e já tem a recompensa pelos homens. Jesus, em outras palavras, está dizendo, eles já foram reconhecidos, era aquilo que eles queriam ser, as glórias que eles queriam ter, já foram recebidas, que foram dadas glórias por homem, mas a glória de Deus, meu irmão, é totalmente diferente. Então, irmãos, Tabita era uma discípula, Tabita também era notável. O que é isso? Ela era notada pelas pessoas. As pessoas sabiam. Em outras palavras, o que eu quero te dizer, irmãos, é que tuas boas obras em Cristo Jesus têm que ser vistas. Não, eu volto a botar uma vírgula aqui, não para ser reconhecidas, não para que você tenha a glória dos homens, é para que Deus seja reconhecido no que você faz, e as pessoas comecem a
querer conhecer o Deus que você serve, porque você é uma nova criatura. As coisas que você não fazia, agora você faz, porque você é uma discípula e você é uma nova criatura, porque o Espírito Santo habita em você, e você hoje faz isso de graça, porque Cristo mudou a tua vida. Então, a partir desse momento, você passa a ser notável. Além de ser notável, uma coisa, e eu quero terminar com isso aqui, você passa a ser amada pelas pessoas. Porque aquelas pessoas, aquelas viúvas, irmãos, não queriam que Dorcas morresse. De tal foi a comoção, de tal foi o choro, de tal foi o sentimento de perca daquela mulher lá dentro, que elas choraram amargamente. Pedro viu isso e através de Pedro, Deus ressuscitou ela. Então, para finalizar, Tabita era discípula, Tabita era notável e Tabita era amável. As pessoas amavam ela. A minha pergunta, será que nós estamos sendo amáveis pelos nossos vizinhos? Ou será que a gente traz mais desgosto ou confusão pelos nossos vizinhos? Será que às vezes a gente, em vez de abençoar o nosso vizinho, a gente está sendo motivo de chacota? Talvez, irmãos, que a gente possa, deveríamos ter sabedoria para lidar com algumas questões que o nosso vizinho está vendo e a gente deixa para lá. A oportunidade está na nossa mão, da gente fazer o diferencial e mostrar que Deus habita em nossa vida. Então, Tabita, sim, é um exemplo de discípula, é um exemplo de missionária, de cristã, que a gente tem que levar para a nossa casa. Que nesta noite, irmãos, possamos pedir ao Senhor Jesus, ao nosso Deus soberano, Senhor, eu quero ser que nem Tabita, que nem Dorcas eu quero ser. Eu quero ser uma discípula verdadeira, autêntica. Eu quero ser como tua palavra disse, sim, sim, não, não. Passando disso vem do maligno, que minha palavra e as minhas ações sejam para glorificar a Deus. Até porque, irmãos, um dia nós vamos partir e encontrar com o Senhor Deus. E o que nós haveremos de apresentar a Ele, e o que nós haveremos de mostrar para Ele. Em outras palavras, se Deus nos chegasse e dissesse, Sidney, o que tu fizeste com a vida que eu te dei, irmãos, eu ia tremer nas bases, ia procurar para lá e para cá, caminhar para cá e para lá, e tentar responder sem saber o que responder. Mas nós temos a oportunidade, enquanto em vida, ser cristão autêntico, tendo a palavra, se ensina ou não. As nossas ações glorifiquem a Deus e que as nossas boas obras abençoem vidas, como Dorcas abençoava aos necessitados. Nós temos como cristão a obrigação de abençoar vidas lá fora que não conhecem a Cristo. Amém, queridos?